o que eu acho ruim é você brigar por uma. Você usa a doença, né? Você usa um vírus para a gente ficar brigando com um protocolo. Isso que é muito louco, né? Porque você pega a Covid e fala assim, não, você não está confinando, então eu não vou testar os meus jogadores antes do jogo. E você fica nesse jogo de empurra e empurra, em meio a uma pandemia, um monte de gente morrendo no Brasil e no mundo, e você usa isso para apimentar os bastidores de uma decisão de futebol. Isso que eu acho Perfeito. muito louco, né, nesse momento. A observação que o Diego faz é perfeita, Aida. Questões ligadas à Covid não combinam com esse tipo de rivalidade, de picuinha do futebol, né? Tragicamente, o futebol, especialmente o futebol brasileiro, parece ser mais poderoso que tudo, né? Assim, as pessoas não têm a vergonha, esse falta de vergonha na cara, na verdade, assim. Pô, como é que usa a pandemia para tentar auferir vantagem, né? Para usar um termo antigo, ou do mundo do direito, né? Querendo levar vantagem numa decisão. Duas semanas atrás, quando o Corinthians entrou em campo com o Palmeiras com uma faixa de luto pela Covid, eu achei bonita a faixa, até tuitei falando que bacana o Corinthians ter feito isso, enfim, entrado com a faixa. Mal sabia eu que era hipocrisia, né? Porque revelou-se agora que a faixa não traduz o sentimento da diretoria do Corinthians em relação à Covid, porque claramente, né, o presidente André Sanches está usando a obrigatoriedade dos testes para querer tirar alguma vantagem da decisão, para querer se afirmar como mais poderoso. Ele tinha que... A declaração correta era o contrário. O André Sanches, ele foi parlamentar durante muito tempo, né? Podia ter aprendido um pouco de espírito público, né? Ele ainda é parlamentar, nem sei. Ele é deputado ainda, não me lembro, mas enfim. Acho que agora não. Ele devia dizer assim, qual é a declaração do mundo ideal? Olha, sim, o Palmeiras aparece aqui na busca como deputado federal, ainda. Tá aqui, ó. Pois é. Então a vergonha aumenta mais ainda, né? Porque é um homem escolhido pela população para cumprir o mandato, para representá-la no mandato na principal casa, uma das duas principais casas legislativas do Brasil. Acabou em 31 de janeiro de 2019 o mandato dele. Então, aí voltou para o Ex-deputado, mas não aprendeu assim, nada, né? Mas ex-deputado até outro dia. Ele devia... Qual era a declaração ideal? Olha, ele pode até acusar o Palmeiras de não estar cumprindo o protocolo, e aí será problema do Palmeiras responder se está cumprindo ou não. Mas ele diz assim, o Corinthians vai cumprir o protocolo, o Corinthians vai testar todo mundo, o Corinthians vai fazer o que tem que fazer, porque a pandemia é muito maior. Não, o que ele faz? Ele diz que não vai testar, bota os seus próprios jogadores do seu próprio time em risco, em nome de levar uma vantagem esportiva, em nome de, mais uma vez, a picuinha. Nada é maior no futebol do que a picuinha, do que a mesquinharia. Que coisa horrorosa. Realmente dá até vergonha, desses temas que dá vergonha de ficar comentando aqui, né? Porque é horrível pensar que alguém pode estar negociando com uma pandemia que essa semana vai bater. Ela já encheu, a pandemia no Brasil já encheu um Maracanã novo de cadáveres semana passada, né? Com 80 mil mortos, e vai bater agora o Maracanã do PAN de 2007 de cadáveres, com 100 mil mortos. E provavelmente vai chegar o Maracanã da Copa de 50 de cadáveres, que são 200 mil mortos. Bom, vamos chamar a Fabiola Andrade para trazer mais informações aí sobre mais essa treta que envolve a final do Campeonato Paulista. Bom dia, Fabiola. Não podia faltar, né? Bom dia, Barreto. Aidano, Diego. Eu concordo com o Diego e com a Aidano, mas para mim a responsabilidade disso tudo é da Federação Paulista de Futebol e do protocolo, que deixa muitas brechas e não determina nada. E eu vou explicar, apesar, pelo amor de Deus, eu não estou tirando aqui a responsabilidade do Andrés, né, que foi infeliz demais na fala dele. Você faz uma observação muito importante, porque é o protocolo do pode ser, né? Exato. Pode concentrar, mas também não pode. Pode testar, mas também pode não testar. Isso não é por isso, é não ter protocolo, no fim das contas, né, Fabiola?
não tem um protocolo nenhum, na verdade, né? Porque quando você deixa para os clubes decidirem, não tem regra, não tem como cada um vai agir de um jeito. Então, o que fala o protocolo da Federação Paulista de Futebol? Que você pode ou manter os atletas confinados ou testá-los antes de todas as partidas. Aí, o que aconteceu? O Palmeiras decidiu testar. E os jogadores estão com as famílias, obviamente, mais tranquilos, com um astral melhor do que os corintianos, que estão confinados já há semanas, né? Inclusive preocupados com a família a família dos corintianos está aqui do lado de fora, mais exposta à Covid-19. Então, assim, eu entendo o que o Andrés quer dizer, apesar de não concordar com a postura dele. Acho que não tem nada a ver. Ele poderia ter falado do Palmeiras, colocado que as regras estão discrepantes, né? Não estão iguais para as duas equipes. Acho sim que é uma vantagem você ficar em casa com a sua família nesse momento, em detrimento de ficar confinado no centro de treinamento fechado. Mas acho que o Andrés é extremamente infeliz quando ele fala que não vai testar e não vai, né? No final das contas, ficou decidido que as duas equipes testarão apenas antes do segundo jogo no fim de semana. Não testará, o Corinthians não vai fazer o teste agora para esse jogo, argumentando que seu elenco está, não só o elenco, né, mas todo mundo envolvido no futebol do Corinthians está confinado no centro de treinamento. Barreto. A gente está mostrando aí a sequência de tweets, né? E acho que está claro aqui, nas opiniões que a gente ouviu, que a questão não é decidir quem está certo, quem está errado, no sentido de testar ou não testar, né? O que a gente está criticando é a represália do Corinthians, que é não testar os seus jogadores. O fim dessa discussão, essa discussão não deveria nem ter acontecido se o protocolo da federação fosse mais claro, como a Fabiola já pontuou aí, né? Agora, se houve, né, a partir do momento em que há uma discussão, olha, tem que testar ou não tem que testar? Tem, todo mundo tem que testar, né? O que está deixando a gente chocado aqui é não testar os seus próprios jogadores como represália ao outro clube que não está testando, né? Essa é a discussão que é difícil da gente acompanhar. Oi, Aidan. Porque é uma questão maior, né? A questão não é a vantagem nesse ou naquele jogo. A Federação Paulista... E nem a rivalidade. Fabiola, Corinthians e Palmeiras. Claro que não. É algo muito maior do que isso. A Fabiola como sempre, incluiu a Federação Paulista na história com muita pertinência, como ela faz sempre aqui. E fica... a gente cai por terra toda a atitude do Corinthians. Semana passada, o Marcelinho Carioca, um ídolo, né, já está na história do Corinthians, foi se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro e levou uma camisa do Corinthians para ele, né? O Bolsonaro vestiu, porque qualquer camisa de clube ele veste, né? Não tem a menor, com a maior sem cerimônia. E o Bolsonaro, ele é um assumido torcedor do Palmeiras, grande rival do Corinthians e adversário na final agora. Rapidamente o clube se posicionou, dizendo que não aprova qualquer tipo de manifestação política, as torcidas se manifestaram e ficou todo mundo dizendo, o Corinthians, né, uma atitude de independência, uma atitude aí de autonomia e tudo mais. E aí agora, num outro momento de se mostrar um clube cidadão, né, porque respeitar os protocolos e a segurança possível na pandemia é questão de cidadania, não é questão de eu tenho direito, eu não tenho direito. Entendeu? Assim, por exemplo, quem puder ficar em casa, deve ficar em casa como um bom cidadão. Nesse momento, a cidadania, igual um dia já foi não jogar lixo no chão, né? Já foi, sei lá, respeitar as regras do trânsito. Hoje, cidadania é respeitar o isolamento, é lavar a mão sempre que possível, é usar máscara e é respeitar protocolos de segurança, mesmo sem ser obrigado a eles. O que o Andrés Sanches não está entendendo é que ao ficar nessa picuinha de olha lá, vai lá falar, que nem está no tweet aí que apareceu, vai lá falar com quem não respeita os protocolos. Não, isso não é postura de um dirigente sério, entendeu? De um dirigente que está prezando pela saúde das pessoas. Sem contar, né, Marcelo, já me alongando e pedindo desculpas por isso, sem contar a questão da imagem, né? Olha a imagem que o Corinthians está passando ao desprezar a testagem na pandemia.
A imagem que o Corinthians está passando para ser a torcida gigante, que é a segunda maior do Brasil, segundo as estatísticas. Olha a imagem que o Corinthians está passando ao dizer que não vai testar os seus jogadores porque o outro lado não cumpriu o protocolo, enfim. Acho só importante destacar, se não me engano o Diego tinha chamado também, eu vou passar para ele, mas acho importante destacar aqui que nessa conversa não tem um posicionamento a favor do Corinthians contra o Palmeiras, nem contra o Palmeiras a favor do Corinthians. O posicionamento é a favor do teste e da segurança dos jogadores. Então, a gente não está querendo achar nessa final, nesse clássico, nessa treta, nessa rivalidade, quem é o certo, quem é o errado. A gente está aqui querendo dizer que o resultado final dessa discussão entre os clubes não pode ser não testar os jogadores, né? E se o Palmeiras se o Corinthians não quer testar em represália, está errado. Mas se o Palmeiras também não quer testar em represália ou não, está errado também. É isso. Isso, Diego, desculpa. Basta ver o exemplo da NBA. Eu estou muito impressionado com o exemplo do que a NBA está fazendo, entendeu? Assim, não tem, assim, alguns jogadores não quiseram, né, ir para a bolha, né? Alguns jogadores disseram, não quero jogar e tudo mais. Não quer jogar? Tchau, não precisa. Não quer jogar, não precisa. É quem quiser. Mas quem quiser vai respeitar... Isso. Mas quem quiser vai respeitar completamente a segurança sanitária. E não tem conversa, não tem nhenhenhê, não tem... mamãe me dói, como se diz lá na minha pelada, entendeu? Não tem, pelo amor de Deus. Gente. E todos são testados, né, Aida? Antes dos jogos. Pois é. Diego? É a questão que você estava falando, Barreto, da segurança. O que eu queria falar é exatamente isso, a segurança dos jogadores. A gente está falando que a Federação Paulista errou no protocolo, que o Palmeiras e Corinthians, cada um adotou uma metodologia, um confinar e o outro testar, mas em nenhum momento a gente conversou aqui o que os jogadores preferiram. E aí, sempre está o alto escalão definindo e fazendo os jogadores de marionete, o que foi diferente da NBA. Na NBA, eles ouviram os jogadores. Quem não quiser vir jogar, ok. E quem quiser vir jogar, vai ter todo o protocolo aqui para a gente seguir. O que não está acontecendo aqui é ouvir os jogadores. A importância de ouvir quem dá o show, quem dá o espetáculo. Se os jogadores não estão em segurança, se eles não vão fazer o teste, e não são só os jogadores que estão envolvidos num jogo de futebol. Exato. Tem o árbitro, tem o assistente, tem nós, repórteres, tem câmeras, tem toda uma estrutura que está envolvida no jogo de futebol. Tem comissão técnica. Então, assim, a gente não pode ignorar que não é só o dirigente que manda no jogo. Tem muita gente envolvida no jogo de futebol. E é importante a gente ouvir essas pessoas que estão envolvidas, que na verdade, essas pessoas fazem parte da maioria. Os jogadores, a cobertura jornalística, esportiva, a comissão técnica é a maioria, quem faz parte ali daquele show, né, para as pessoas conseguirem assistir de casa e terem a informação de casa. Só recapitulando aqui, que a gente vai ouvir os médicos, a confusão, a Fabíola me corrige se eu passar alguma informação errada aqui. A confusão o Corinthians está testando o Corinthians está concentrando os seus jogadores e o Palmeiras optou por não concentrar, mas... E testar. Testar, né? Uhum. E aí, a partir daí, veio essa discussão e descobriu-se que o protocolo da federação era leniente, né? Exato. Deixava meio que os clubes escolhessem o que fazer, o que não é o que se espera de um protocolo, né? Então, vamos ouvir o médico da federação e o de qual clube? Só para eu passar aqui na sequência, o do Palmeiras. Vamos lá. É um protocolo de orientação cuja responsabilidade em cumprir ou não é do médico do clube. E nós, naquele momento, fizemos isso com a intenção de que todos os clubes ficassem concentrados. Entenda-se que era um momento diferente da pandemia e tudo mais, quando foi feito esse protocolo. Então, sob o ponto de vista de saúde do atleta, ambos estão corretos. Infelizmente, hoje se criou uma bagunça em função dessa coisa, mas eu acho que está claro, os dois estão certos, ninguém está errado, não tem gente errada. Cada um dentro do seu conceito, fazendo aquilo que para a saúde do atleta é o mais importante, que é o que nos importa. A gente entende também que o confinamento ele é um risco, né? Quando você acaba concentrando as pessoas sem fazer a sua devida testagem, né? Porque existe uma situação que chama incubação, que o vírus ele pode ficar latente, como se ele estivesse dormindo, né? E, de repente,
esse vírus aflora. E você, em uma única testagem, você não consegue identificar isso. E por isso a gente preconiza, então, preconizou fazer essas testagens quase que a cada 72 horas. É impossível a gente zerar o risco até a gente ter a vacina, até ter um remédio eficaz para combater o vírus, tá? Então, todas as estratégias tomadas por todos os departamentos médicos, eles envolvem a diminuição desse risco. Deixa a polêmica para as outras instâncias. Na área médica, a gente tem que ser muito técnico, muito objetivo, né? A paixão, ela fica de lado, a gente tem que pensar no que é melhor para a saúde das pessoas. Eu ouvi muita coisa aí nas falas dos dois médicos e concordei. É claro que assim, concordei, eu estou falando aqui sobre o aspecto esportivo, né, gente? Eu não posso entrar numa conversa com dois médicos e querer dar opinião médica sobre isso, que seria uma leviandade da minha parte. Não é isso que eu estou questionando. Agora, em termos esportivos, eu me permito discordar, principalmente do Dr. Moisés, porque tem que ter o protocolo do campeonato. Exato. Não dá para ter um protocolo à escolha de cada clube. Isso, na verdade, só confunde, né? Eu acho... Não dá nem para chamar de protocolo isso. Pois é. A comparação que a gente puxa aqui já não é mais protocolo. Foi a comparação que a gente puxou com a NBA, né, Fabiola? Ali tem um protocolo que é para ser seguido por todo mundo. Você vai disputar esse campeonato? Olha, esse campeonato vai ser assim. Ele vai ser num lugar só. Tem que ficar todo mundo confinado, até jornalista fica confinado, vai ter que fazer exame desse jeito, com essa periodicidade e tal. É assim que o campeonato vai ser disputado, né? Isso me parece ser o mais adequado em termos esportivos. Em termos médicos, se o doutor Moisés diz que as duas decisões são seguras para o atleta, a gente tem que confiar na palavra dele. E tem uma coisa, Barreto, imagina agora o Palmeiras anuncia, olha o ganho de imagem que o Palmeiras teria. O Palmeiras anuncia que vai fazer as duas coisas. Já que o Corinthians não quer testar porque o Palmeiras não confinou, aí o Palmeiras anuncia que a partir de agora os jogadores serão confinados e vão testar. Entendeu? Assim, o que eu fico impressionado é que ninguém a falta de preocupação, a sem cerimônia com que se joga com uma coisa que os torcedores, né, adoram criticar a gente, né, para falar, né? O respeito à instituição. Isso é falta de respeito com as instituições de Corinthians e Palmeiras. Quando você com a instituição fica tentando... Campeonato Paulista também. E com a instituição Campeonato Paulista. Você fica tentando alargar o protocolo, driblar o protocolo como se a gente estivesse tratando de um assunto bobo. Gente, a gente tem no Sport TV, e o Brasil inteiro soube, um exemplo do poder dessa doença, um exemplo trágico do poder dessa doença, que foi a morte do Rodrigo Rodrigues. Então, assim, exemplo mais contundente, né, mais trágico do que esse é impossível e pode atingir qualquer ser humano, até ser humano que joga futebol. Ô Barreto, eu discordo do doutor Moisés também, com todo respeito, porque eu não sou médica, né? Claro. Mas o que eu acho é assim, eles se reúnem 16 médicos para poder decidirem pelo protocolo do Campeonato Paulista, né? E aí não decidem, né? Quer dizer, ele disse que o doutor Moisés falou, não, mas a gente não tem poder de polícia, eu não vou prender quem não cumpriu o protocolo, mas esportivamente você pode punir. Então, é obrigatório o confinamento de todo mundo do elenco ou todo mundo que vai participar da partida de futebol. Ok, quem não cumprir esse confinamento está fora do Campeonato Paulista e é assim a regra do campeonato a partir de agora. Quer dizer, se reuniram, discutiram e não definiram nada. Aí é que eu acho que é o grande problema. Porque quando você pede bom senso para o brasileiro, especialmente, eu não estou querendo levar isso para um lado social, não. Mas a gente só olha o nosso umbigo e o que é bom para a gente não pensa em sociedade, em comunidade. Então, quando você deixa para o bom senso decidir, dá esse tipo de impasse. E essa questão de desrespeitar também, né? O campeonato, né, Diego? A gente está falando aqui de um campeonato que foi chamado de Paulistinha por um dos seus membros, né? Por um dos seus finalistas naquele ano. Né? 2018. Então, acho que isso... Exato. A gente teve aqui no Rio de Janeiro o Fred dizendo acaba carioca. Quer dizer, a gente está falando daqui das instituições. A instituição no campeonato é uma coisa achincalhada, uma coisa avacalhada. Diga, Diego. Eu acho que a questão do exemplo, né, que a gente está discutindo aqui, como são grandes clubes, competições que são bastante relevantes para o cenário estadual e regional, a gente esquece do exemplo que esses grandes clubes podem dar para os seus torcedores. A partir do momento que a gente vê
clubes tomando essa posição, federações tomando essas posições, a gente começa a perceber que outras instituições podem ir com essa maré, porque a gente está tendo exemplos que não são bons exemplos. E aí eu vou citar um caso pessoal. Ontem eu voltei a treinar em academia, e aí eu estava treinando de máscara. E aí eu conversei com o meu preparador e falei bem assim, cara, o mais difícil não é você só treinar de máscara, é você dar exemplo. Porque se você está ali, se eu estou chegando o tempo inteiro aqui, eu estou falando para vocês ao vivo, que é importante a gente se cuidar, a gente tomar conta da nossa saúde, se preocupar com o próximo. Aí eu chego na academia, por exemplo, e treino sem máscara, seria uma hipocrisia da minha parte, né? Então, a importância do dar exemplo para quem está com a visibilidade. Então, assim, dentro da academia, as pessoas me olham de uma forma diferente. Então, tem que dar esse exemplo. Dentro do futebol, Palmeiras, Corinthians, são grandes times. Então, assim, olha quantas pessoas seguem esses times, torcem por esses times, quantos exemplos que eles podem se firmar e falar assim, olha, como que a gente tem que fazer? É assim que a gente tem que viver em sociedade. É como a Fabíola falou, nesse momento, essa questão da sociedade, cada um olha para o seu umbigo, né? É muito importante a gente não olhar para o nosso umbigo, a gente olhar como um todo. E além de tudo isso, né? Continua, o Aidano chamou, eu já vou trazer aqui uma declaração do Edu Dracena que apimenta o clássico também por aquele outro lado, aquelas tretas que a gente já está mais acostumado. Esse é o de sempre, né? Agora ainda estamos na questão da novidade, que é treta do Covid. Essa não tinha tido ainda. Eu adoraria que algum jogador, de qualquer lado, um pouco me importa, ou alguns jogadores, dissesse assim, eu não vou jogar, porque eu não vou me arriscar diante dessa falta de cuidado com a pandemia. Eu prefiro não jogar, joga aí, porque eu não vou não. Mas isso está na série. A gente falava aqui da despoluição da Baía de Guanabara antigamente, né, Barreto? Eu mudei aqui o meu parâmetro de sonho. Agora é mais fácil bater aqui na porta da minha casa com a vacina da Covid do que aparecer um jogador para fazer isso, infelizmente. Por enquanto ainda temos... Precisa de união entre os jogadores, porque se um fizer sozinho, ele só vai rodar. Então, assim, não dá para um cara chegar e falar assim, olha, não vou jogar. Tem que ter um grupo se manifestando, se organizando para chegar e falar assim, olha, nós não vamos jogar. Não dá para um chegar e botar a cara, porque ele vai se ferrar. É aquela história a corda arrebenta para o mais fraco. Então, eu acredito, sim, que se os jogadores se unirem, se organizarem, eles podem mudar, sim, o quadro, e é possível dessa mudança. Para ser só tem que ser o Hamilton, eu sou o segundo mais sonhador, hein? Eu sou o segundo mais sonhador, então. O Diego ainda tem um sonho mais ambicioso, que mobilização coletiva. Mas eu entendi o que o Diego disse, Adam. Para ser só tem que ser o LeBron James, tem que ser o Lewis Hamilton. Tem que ser um cara desse que o mundo pode desabar na cabeça dele que ele se garante. Pode vir. Exato. Porque, entendeu? Eu tenho um peso dentro do meu esporte que eu vou falar mesmo, o meu patrocinador vai ficar comigo, o meu clube não vai me punir, a liga também não vai querer se meter comigo. Agora, né? Você vai descendo de escalão, o atleta que bota a cara, esse aí passa a ser muito mais descartável, né? Sobra para ele, coisa nem outra. no fim das contas. E não tem, nem Corinthians, nem Palmeiras, não tem o Lewis Hamilton e não tem o LeBron James. Não tem. Vamos, então, voltar para as tretas usuais, ouvir o Edu Dracena. Ouvir não, vocês vão ouvir a minha voz mesmo lendo o que o Edu Dracena disse. Ele é assessor técnico do Palmeiras. Em entrevista à TV Gazeta, a frase é assim, temos que estar bem tranquilos, mas ligados para que esses detalhes não façam diferença, como fizeram em alguns jogos. Vocês já sabem a que detalhes ele está se referindo, né? Voltamos aí à questão do Paulistinha, de toda aquela confusão de arbitragem envolvendo Corinthians e Palmeiras, né, Fabíola? Vale lembrar que, para quem não se recorda bem, 2018, né, a final Corinthians e Palmeiras na Arena Palmeirense, o Edu Dracena estava no banco nesse lance aí, quando o Ralf
Aí primeiro o Corinthians sai na frente, né? Faz esse gol de 1-0. O empate era do Palmeiras. O Palmeiras seria campeão. O primeiro gol do Rodriguinho. E aí, o pênalti que o árbitro Marcelo Aparecido marcou é do Ralf no Dudu. E muito questionamento, muita discussão, depois dele... O árbitro, olha aí, ó, o árbitro marcou o pênalti. Marcelo Aparecido marcou o pênalti, discussões para um lado e para o outro, foi, não foi. Mais de 7 minutos passaram e o árbitro voltou atrás. Quando ele volta atrás, vai para a disputa de pênaltis, né? Que aí o 1-0 era para a disputa de pênaltis, 1-0 para o Corinthians e levava para a disputa de pênaltis. E aí o Corinthians é campeão. A partir daí, Barreto, o presidente Maurício Gagliotti diz que é paulistinha, que é um campeonato manchado, que não... Aí rompeu com a Federação Paulista de Futebol, voltou há pouco tempo. O Palmeiras estava rompido com a Federação Paulista de Futebol, não ia em reuniões lá, não ia em eventos da Federação Paulista de Futebol. A torcida foi à sede da federação, a torcida do Palmeiras arrancou o símbolo do Corinthians, que tem lá, né, como decoração do lado de fora da federação. Enfim, tudo isso em 2018, a frase é da Dracena, que estava no banco de reservas nessa partida, porque o Palmeiras alega, inclusive foi à justiça tentar provar que teve interferência externa, que o juiz recebeu uma mensagem né, pela transmissão da TV de que não tinha sido pênalti. E, evidentemente, não deu em nada essa acusação, né? Não deu em nada. Oi, Aidano. Na verdade, assim, refletindo aqui, ouvindo a Fabiola falar, lembrar essa história, né? Corinthians e Palmeiras mostram ser, no pior sentido da palavra, clubes brasileiros, né? A gente vê a população indo para a rua, se arriscando na rua e arriscando outras pessoas também para ir à praia no Rio de Janeiro, para ir ao shopping no Rio de Janeiro e em outras cidades, enfim. Você tem uma parte grande da população brasileira que precisa sair para trabalhar. Ok. Aliás, o Marcelo Barreto é incluído nessa parte da população. Ok, isso aí é uma necessidade que não tem jeito e aí tem que se prevenir e tudo mais. Mas tem gente que quer sair do isolamento e que quer quebrar as regras de segurança sanitária necessárias para combater a pandemia para ir à praia, para ir ao shopping. Então, assim, o que os dirigentes de Corinthians e Palmeiras estão fazendo é a versão futebolística do ir à praia. O Renato Peters me mandou agora há pouco uma charge aqui do novo normal do futebol. E Corinthians e Palmeiras estão brigando em cima do que já é o novo normal, né? Que a troca de flâmula, segundo Peters, agora está substituída pela troca de exame da Covid, né? E o Corinthians e Palmeiras, daqui a pouco vão conseguir brigar por flâmula também, né? Mas, por enquanto, estão brigando por causa de exame. Fabiola, você volta, né? Porque temos outros aspectos aí do clássico para abordar no programa de hoje. Vamos falar já. Beijo. Hora do intervalo no Redação. Voltamos já. Volta com a Redação Sport TV, recebendo Aidano, André Mota e Diego Moraes. Durante o intervalo, eu recebi uma informação aqui da Confederação Brasileira de Vôlei, dizendo que os campeonatos, quando recomeçarem, vão seguir o modelo que a gente estava defendendo aqui, né? De que todo mundo esteja dentro do mesmo modelo de testagem. A retomada do vôlei brasileiro vai ser no dia 17 de setembro com o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que passou a ser dividido em naipes para reunir menos gente no mesmo local. E as etapas serão todas no centro de treinamento da CBV, em Saquarema. Está aí um exemplo, né, positivo daquilo que a gente está dizendo aqui. O protocolo tem que ser do campeonato para ser seguido por todo mundo e para que todos estejam em segurança, né? Os internautas também participaram aqui da nossa discussão. Vamos dar uma olhada aqui. O Ney Ferreira está dizendo que a impressão que se tem é de que não basta a rivalidade dentro do campo. Os clubes que rivalizam têm como obrigação serem opostos até mesmo fora de campo, ainda que não se tenha vantagem nisso. É uma observação interessante. Parece que existe mesmo não sei se uma obrigação que os cartolas sentem, né, de um brigar com o outro. O Nego Barroso perguntou: bom dia, Barreto, se o Campeonato Carioca foi uma bagunça, eu pergunto como classificar o Campeonato Paulista. E o Jefferson Val faz uma comparação que muita gente usa aqui, né, trazendo para o nosso ambiente, já que
por exemplo, eu estou trabalhando aqui no estúdio. O Sport TV ouviu todos os funcionários antes de decidir quem ficaria em casa ou teria de ir para o estúdio. As empresas do mundo ouviram seus funcionários, porque o jogador de futebol precisa ser tratado diferente. O Jefferson, eu não sei se todas as empresas também não ouviram seus funcionários, como você está destacando aqui. No nosso caso, por exemplo, eu participei de uma reunião sobre ficar em casa ou trabalhar na redação. Eu posso falar por mim. Eu fui consultado num determinado momento, não só no momento de trabalhar em casa, como também no momento de voltar ao estúdio, e a gente aqui assina uma declaração, quando volta ao estúdio, que está ciente de todas do nosso protocolo, vamos dizer assim, né? Já que estamos usando tanto essa palavra, do protocolo de segurança que a gente tem que usar na empresa. Então, eu não acho que tenha essa separação que você está destacando aqui. As empresas do mundo não ouviram seus funcionários sobre voltar e o futebol a gente está defendendo que ouça. Não acompanhei essa separação, não. Eu acho que a gente está defendendo aqui algo que se você tem que trabalhar, você merece ser ouvido, né? Se todas as empresas do mundo puderem seguir esse protocolo, e se você pergunta com relação ao Sport TV, eu posso responder por mim que sim, fui ouvido em todas as instâncias do processo. Então, eu não posso responder por todos os funcionários do canal, mas eu acompanho a nossa comunicação interna aqui e vejo que sempre tudo é comunicado de forma bem detalhada para todo mundo voltar a trabalhar. Diego trabalhou na rua também desde o começo, acho que ele pode dar um depoimento aí nesse sentido, né, Diego? Barreto, no início foi bem difícil para mim, assim, eu confesso, porque eu estava... a gente chegava, enfim, estava todo mundo muito pouco ainda com medo, sem saber o que ia acontecer, há quanto tempo ia ficar trabalhando daquela forma. Então, assim, o procedimento, bem no início, era o seguinte: a gente chegava na redação, quando eu chegava na redação, eu ia lá, colocava um spray, né? Todo lugar que eu ia sentar, eu higienizava, sentava, depois eu ia para a rua. Quando eu voltava da rua, a mesma coisa, só que existia aquela questão de assim, eu tenho que ficar realmente isolado quando eu voltar da rua, não ficar numa redação com muita gente, não ficar tendo muito contato com as pessoas. Então, toda a preocupação, inclusive na equipe, quando a gente sai, assim, a gente não tem aquela questão do abraço, a gente sempre sai com um repórter cinematográfico, então não tem aquela questão de dar a mão, o abraço, sempre tentando manter uma distância. O microfone, por exemplo, quando o repórter cinematográfico ia me dar o microfone para eu testar, ele higienizava, eu passava álcool em gel nas mãos, pegava o microfone e aí sim fazia os testes. A mesma coisa com o fone de ouvido também. Tudo isso, todo esse cuidado na hora da gente trabalhar na rua e fazer os nossos links ao vivo, a gente tinha, né, e tem ainda. Só que a partir do momento que foi flexibilizando, né, as coisas, a gente começa a ver que existem algumas atitudes, até nossas, assim, às vezes a gente acaba, tem que passar o álcool em gel, você fica tanto tempo nessa questão de que, tomara que flexibilize. Muita gente que você conhece, existiu dentro da redação da Globo News, por exemplo, que eu estava trabalhando o tempo inteiro durante essa pandemia, dentro da redação da Globo News, várias pessoas pegaram a Covid, e essas pessoas que pegaram a Covid foram afastadas por 15, 20, e algumas ficaram 30 dias afastadas, porque assim que pegaram, elas faziam testes atrás de testes e só retornariam ao trabalho depois de dar negativo. Tem vários procedimentos que a empresa tomou para a gente se resguardar, para a gente ficar mais seguro na hora de trabalhar. Só que mesmo assim, né, como o Adriano falou, você estava falando também, Barreto, a gente vai para a rua, a gente se expõe. Por mais que a gente se cuide, a gente não sabe como que o outro está se cuidando e se ele tem a mesma preocupação que você. Então é o famoso assim, eu estou fazendo a minha parte, tentando dar esse exemplo para a gente conseguir, né, que mais pessoas façam as suas partes, mas todo cuidado é pouco nesse momento, né, Marcelo? Ontem eu precisei, por exemplo, trocar o pneu do meu carro, né? Ele furou na minha viagem de férias, eu mesmo troquei, mas aí você tem que substituir o step, é uma coisa que não pode esperar muito. Então, fui a uma loja que me atendeu com todos os funcionários de máscara, usando álcool gel, tudo certo, né?
E no meio do atendimento entram alegremente 3 fregueses na loja sem máscara, como se não houvesse amanhã, né? E a sorte é que a loja tem outra saída. Eu saí correndo pelo outro lado. Saí correndo, esperei essas pessoas fazerem o que tinham que fazer e depois voltei para acabar o meu atendimento, porque, né, é essa questão de não... A gente passou a achar que a máscara ou qualquer outra prevenção, o álcool gel, é uma prevenção só para a gente. Ela é a prevenção para o outro também, né? Quem não toma as medidas de segurança... Sobretudo para o outro. O outro, mais para o outro até do que para a gente. Né? O Marcos Vieira até diz aqui que... É questão de cidadania. Isso. O Marcos Vieira disse aqui, não existe cidadania. Isolamento total, você não consegue garantir 100%. Agora, você tem que fazer o seu 100%, né? Tudo o que você puder. E o Nego Barroso faz uma provocação aqui. Se o campeonato carioca foi uma bagunça, eu pergunto como classificar o campeonato paulista. Ficou feio mesmo aí com essa questão da final, mas vinha tudo funcionando direito até agora. Vamos falar do campeonato carioca? Então, aliás, vamos falar de um clube carioca, porque o campeonato já acabou com o título do Flamengo, que tem um novo treinador e ele chegou preparadaço, hein? Ele sabia exatamente o que falar sobre todos os assuntos. A primeira entrevista de Domenech Torren, desculpa, eu vou ter que dar uma respirada no começo, depois eu vou me acostumar, depois vai ficar automático. É porque... Chama de Domi. Ele gosta, né, Diego? Ele também falou isso, também já resolveu a nossa situação. A entrevista foi boa até para nós da imprensa, porque ele disse, olha, pode me chamar de Domi que eu gosto. Então, fica assim na primeira menção, depois a gente vai de Domi, que facilita para todo mundo. Separamos alguns trechos aqui dessa entrevista e eu achei que ele falou muita coisa interessante que a gente vai poder debater aqui. Vamos com o primeiro, que é sobre estilo de jogo. Gosto do jogo ofensivo, eu prefiro ganhar 4-3 e não 1-0, porque para mim é importante também isso para a torcida. Eu sei que para um clube tão grande como o Flamengo, ganhar é ganhar. Então, para mim é muito importante também como ganhar, não somente ganhar. Porque na minha cabeça, né, eu sei quanto importante é para a torcida jogar bonito, ganhar, e que possamos ser felizes no campo. Eu acho que podemos criar um estilo no Flamengo, para que quando o Flamengo jogue no Maracanã, ele jogue da mesma forma no Maracanã e nos outros campos também, que seja um jogo ofensivo, bonito e ganhador. Essa é a minha filosofia. E por isso que eu sou técnico, porque eu gosto de jogar de forma agressiva e ofensiva, de ter a posse da bola e ser um protagonista, né? E quando você está num grande clube, eu acho que você tem que fazer isso. Bom, quando eu digo que ele chegou preparadaço, primeiro item, já chegou arranhando um português, tentando puxar algumas palavras para o português, né? Ele é discípulo do Guardiola, que hoje até a Janaína, o Lofredo e a Fabíola estavam conversando sobre isso no Sport TV News. O Guardiola chegou à Alemanha falando alemão, mas ele estava num sabático, né? Nos Estados Unidos, já sabia que ia assumir o Bayern de Munique, dedicou ali, não sei, 6 meses ou 1 ano ao aprendizado do alemão, então chegou lá tirando essa onda. O Domi foi contratado semana passada, né? Não deu tempo de fazer um intensivão de português ainda, mas já se preocupou em puxar umas palavras. E eu até notei na entrevista que quando o raciocínio aprofundava, isso é muito comum, né? Quando você está tentando falar outra língua. Quando o raciocínio aprofunda, você já não consegue mais dividir a sua atenção entre falar outra língua e passar a sua mensagem. Então, ele ia mais para o espanhol mesmo, ele largava um pouco, mas já demonstrou essa vontade, ele quer se comunicar, né? E depois mandou muitos recados importantes para a torcida do Flamengo. Aí já tinha um, né? Olha, eu sei que para uma torcida gigante como essa, o importante é ganhar, mas eu tenho o meu estilo. Isso já é uma preparação que ele começa a fazer para a transição do que vai ser o Flamengo do Jesus para o Flamengo do Domi, né, Diego? Não, e é engraçado que você falou dessa questão do sotaque, né, do idioma. Ele falou que quer já um intensivão de português, já falou para os jogadores mesmo, ó, eu quero que vocês falem português comigo para eu aprender o mais rápido possível. E se eu não me engano, ele falou que prefere vencer um jogo de 4-3 a vencer um jogo de 4-0. Foi isso que eu vi? Não, 4-3 a 1-0.
A 1-0, entendi. Então tá. Prefiro fazer 4 gols, levar 3 e ganhar do que ganhar de 1-0, aquele 1-0 magro ali com aquele golzinho de bola parada, entendeu? A comparação era mais nesse sentido. E é importante ele falar isso, que ele tem a consciência de, se eu for jogar ofensivamente, eu também vou me expor. Isso. Então ele já está falando, ele não está querendo criar coisas aqui. Então ele já fala, olha, gente, eu vou jogar ofensivo, eu gosto de jogar ofensivo. Em alguns momentos o meu time vai se expor, mas o importante é ganhar com muitos gols, jogar bonito. E já está jogando para a torcida, né? E eu acho que essa transição que ele está falando do Jorge Jesus, que ele inclusive elogiou bastante o trabalho do Jorge Jesus, né? Ele quer fazer essa transição de uma forma lenta, até porque o elenco do time não mudou muito em relação ao time do ano passado, que conquistou praticamente tudo. Então, a importância dessa transição de estilo também, de uma forma bem estudada e gradativa, pode fazer com que o Flamengo se adapte também rápido ao estilo Domi Torren. Eu não vou nem me arriscar a falar o nome dele. Eu vou chamar de Domi, que é mais fácil. Domi é mais fácil. É porque quando eu li o nome pela primeira vez, na minha cabeça era Domenech Torrent. Sei lá por quê, né? A gente também aplica às línguas estrangeiras algum critério que a gente tem aí. E é exatamente o contrário, né? A tônica é diferente nos dois nomes. Então, eu tenho que dar aquela respirada, falar Domenech Torren e depois vamos de Domi, que já está querendo buscar essa intimidade também com o idioma, né, Aidano? Ele fez o dever de casa muito bem feito, dá para ver nessa coletiva, né? Primeiro, ele chegou... eu tentei ficar ouvindo ele falando, além do áudio, né, do intérprete, e dá para entender quase tudo, né? Assim, eu entendi ele melhor do que eu entendi o Jesus, aliás. Que o sotaque português de Jesus... Teve muito essa tinha hora que era bem internet difícil para mim. Ontem. E aí, além disso, ele chegou dizendo meio que a torcida quer ouvir, né? Porque agora a torcida do Flamengo está com o sarrafo lá no alto, porque ela, além de ter, né, comemorado todos os títulos que comemorou em 2019, comemorou com o futebol, eu não me canso de repetir, cuja palavra é exuberante. É o futebol mais bem jogado no Brasil em muito tempo. É um futebol exuberante, encantador, que você ficava fascinado vendo os jogos do Flamengo. Eu revi alguns jogos da pandemia, né, que os canais de esporte passaram os jogos, né, antigos. Eu revi, por exemplo, o 5-0 do Grêmio, a vitória no Fla-Flu do segundo turno do Brasileiro. São jogos que você fica encantado com o futebol do Flamengo. Então, ele sabe ele entendeu o lugar em que ele está chegando. E aí, ele está prometendo, pode ser um estilo ofensivo diferente do estilo do Jesus, há várias formas, né, de você atacar, não é uma só. Mas, assim, e aí mais uma diferença para os técnicos brasileiros, né, para a tragédia que o futebol brasileiro sofre com os seus técnicos, salvo uma ou outra exceção. Que é assim, o que a gente poderia esperar de um técnico brasileiro? Eu respeito o trabalho do Jorge Jesus, mas eu tenho o meu estilo. Tipo, quebrando o que o Flamengo tá tentando fazer. O Domi, o novo técnico do Flamengo, não. Se mostrou reverente a tudo que o Flamengo conquistou e tudo que o Flamengo fez nos últimos seis meses. Em 2019, né? E fez muito bem de ser assim, porque ele pavimenta um terreno de mais tranquilidade para ele. E Barreto, outra coisa. Pelo que se está desenhando para o Campeonato Brasileiro, quer dizer, primeiro, o Flamengo não é igual ao do ano passado. Eu acho melhor, pelo menos em termos de material humano para trabalhar. O elenco do Flamengo hoje é melhor que o elenco de 2019, né? Com as contratações do Pedro Rocha, do Michael, enfim. Por exemplo, dois adversários diretos do Flamengo na luta pelo título brasileiro, o Palmeiras perdeu o seu melhor jogador, que é o Dudu, e o Grêmio está a um passo de perder o seu melhor jogador, que é o Everton Cebolinha, que parece estar indo para o Benfica com o Jorge Jesus. E até onde a vista alcança, o Flamengo não vai perder ninguém, né? Falou-se aí, teve uma especulação em torno do Bruno Henrique, em torno do Gerson, mas não aconteceu nada por enquanto. Então, assim, o cenário
é muito favorável ao Flamengo. Claro que pode dar tudo errado. O futebol está aí é para isso mesmo, né? Eu, inclusive, tenho uma coleção de previsões aqui equivocadas no Redação Sport TV, que eu acho que a gente enchia um programa inteiro se fosse passar aí as minhas previsões equivocadas. Mas o cenário é muito favorável ao Flamengo. Agora, ainda falando de estilo, né, é claro que pintou uma pergunta sobre a ligação dele com o Guardiola, né, com quem ele trabalhou durante muito tempo. E, ao responder essa pergunta, me parece que ele fez o maior carinho à torcida do Flamengo. Dá uma olhada. Eu falei com ele com frequência, porque além do relacionamento profissional, nós temos uma amizade. Quando ele soube do interesse do Flamengo, ele disse, não deixe passar. Eles são uma equipe que tem muita confiança, são um dos maiores equipes do mundo. Eles são um time mundial e é uma oportunidade única. É isso que o Pepe me disse, e ele realmente me motivou a aceitar esse desafio, porque é uma coisa que acontece uma vez na vida. Como é que ficou o torcedor do Flamengo ao ouvir isso, hein? Guardiola me disse para aceitar logo, porque é um dos 10 maiores clubes do mundo. Todo torcedor brasileiro, não vamos botar só o do Flamengo nessa conta não, né? Adora esse tipo de carinho, né? De dizer que o clube dele é conhecido no exterior, é respeitado, é visto como um dos maiores do mundo, né? E o Domi não só fez isso, como ainda botou o Guardiola para referendar essa opinião. O torcedor do Flamengo ficou enorme, maior do que já estava, né? Ninguém vai lá perguntar para o Guardiola se ele falou isso mesmo, né? Ninguém vai lá perguntar para o Guardiola se ele falou isso mesmo, né? Aí tem que confiar no cara. Vai todo mundo acreditar, migalhas dormidas do seu pão, como diria Cazuza, né? Vamos embora, vamos acreditar. Para que a gente vai conferir se o Guardiola falou ou não? A torcida do Flamengo fica tão feliz de ouvir que tá tudo certo. Mais um dever de casa, citar o Guardiola na entrevista. Ele fez uma lista e foi indo item por item, o nosso Domi. Não. E reforçar o Guardiola é a questão de que, assim, o Flamengo é o principal time que o Domi tá comandando. Assim, é uma oportunidade que ele tem de ter um elenco desse. Então, assim, citar o Guardiola dá ainda mais peso. Preparado até para isso, Diego, porque ele falou assim, eu quero preparar o Flamengo para jogar no Maracanã e em qualquer outro estádio, mesmo diante de uma torcida adversária, do mesmo jeito. Quer dizer, ele também já pensou nessa coisa, né? De que ele ter esse grande trunfo que o Jorge Jesus teve a seu favor, que foi a torcida do Flamengo lotando o estádio e fazendo música para treinador, que é uma coisa incomum no futebol brasileiro, né? Não tem muito aqui, né? Não, até tem, né, Barreto? Mas não é... Mas não é essa, né? Não é nesse sentido do carinho. Não é a favor. É outro tipo, né, de música, né? Tem bastante música para treinador, inclusive, mas é no tom inverso. Mas esse é um fato muito importante, Aidano, para a gente observar no Campeonato Brasileiro, né? Qual vai ser o peso de não ter a torcida em jogar em casa ou não jogar em casa. Na Europa houve muitas distorções nas primeiras rodadas, depois a coisa já foi mais caminhando para o normal, né? Em termos de favoritismo, né? de quem joga em casa, mas eu acho que é claro que é um fator para a gente observar no brasileiro e que impacta muito no Flamengo. Se ele fez o dever de casa do jeito que ele parece ter feito, né, pela coletiva, ele também vai se preparar para isso, inclusive mantendo um dos grandes méritos da era Jorge Jesus, que era a pilha do time, né? O time entrava ligado no 220, todos os jogos, né? Então, assim, se ele fez o dever de casa como parece ter feito, ele vai conseguir manter essa motivação mesmo sem a presença da torcida, que é claro que pesa, especialmente para um clube como o Flamengo, né, que enfileirou aí estádio lotado durante o campeonato inteiro, né, enfim, sei lá, todos os maiores públicos, né, são do Flamengo, são de jogos do Flamengo. Então, assim, é claro que isso é um fator a ser considerado aí num campeonato que não vai ter torcida. Mas ainda assim, eu acho que a disparidade técnica do time do Flamengo torna ele muito favorito
para ser bicampeão brasileiro. Ainda mais porque os outros clubes, à exceção do Atlético Mineiro, talvez, se enfraqueceram, na verdade. E olha, gente, o torcedor do Flamengo ontem ganhou carinho no Brasil e em Portugal. Porque o Jorge Jesus também deu entrevista coletiva e fez uma linda homenagem à torcida rubro-negra que recebeu aqui. Vamos falar então com o Fernando Calais sobre essa reapresentação, né? É o Jorge Jesus voltando ao Benfica. Calais, bem-vindo à redação. Pois é, voltando como superestrela, né? Se no Brasil a gente teve que buscar, né, quem era o Domi Torrent, né? Ele está começando a carreira dele, foi assistente do Guardiola durante mais de 10 anos, né? Por outro lado, o Jorge Jesus não. O Jorge Jesus chegou já em Portugal com o papel de superstar. Teve uma apresentação lá, foi o homem do momento, só se fala dele nesses últimos 10 dias, 2 semanas em Portugal. E na apresentação ele prometeu bastante coisa, né? Ele prometeu uma revolução, falando aí, ó, como a gente pode ver essa frase, vamos arrasar, né? E já, como a gente viu aí, tá falando de contratação do Cavani, vamos falar do Everton Cebolinha, e ele quer... Ele falou que está vindo para ganhar tudo, que ele acredita no novo projeto. Aproveitou para falou assim, ó, vamos jogar 3 vezes mais, né, que antes. E aproveitou também para fazer um pouco de média pro presidente, né, que fez de tudo para levá-lo de volta. A gente está vendo aí, ele tem umas cláusulas impressionantes. Se ele ganhar a Champions League, ele vai ganhar um bônus de 4 milhões de euros, né? É uma coisa impressionante. Mas é aquela velha história, vamos ver o que acontece. Ele chegou elogiando muito a diretoria, falou muito bem do Flamengo, desses momentos que ele passou no Flamengo, né? E que realmente só voltou porque era o Benfica e porque ele acreditava demais no projeto esportivo, que é o do clube dele, do coração. E ele citou o Flamengo, a questão da torcida do Flamengo, né, como exemplo para a torcida do Benfica. Ele agradeceu o carinho que recebeu no Brasil, chamou de amor, nem chamou de carinho, né, o amor que tiveram por mim. E aí ele usou isso, né, Calais, para dizer para o torcedor do Benfica, olha, vocês também precisam estar comigo. Para eu fazer essa recuperação que está todo mundo esperando, eu preciso desse mesmo apoio que eu recebi lá. Que foi justamente o que o Diego citou no nosso debate agora há pouquinho, né? Como foi importante também para o Jorge Jesus ter aqueles 60 mil torcedores do Flamengo em praticamente todo o jogo no Maracanã. Pregou união, né? Falou que os jogadores, falou que a torcida tem que fazer parte desse projeto. Eu acho que ficou evidente nesse discurso do Jorge Jesus a preocupação que ele tem com um momento difícil, complicado, com a crise que o Benfica está vivendo nos últimos meses, né? Ele falou isso, olha, a torcida, vocês tem que pegar o exemplo da torcida do Flamengo, de como eles abraçaram o time e levaram a gente para cima. E vocês têm que fazer o mesmo, vocês são parte desse projeto, tem que ser parte, tem que abraçar esse time, tem que abraçar esse projeto, também citando muito o papel do presidente, aquele negócio todo, né? Eu acho que ele teve, não foi, nenhuma das palavras, Barreto, foram... que havia nos últimos anos para conquistar. É isso que neste momento eu vim para o Benfica com essa convicção, com essa certeza, sabendo que não sou o Salvador vamos ser todos benfiquistas e toda a estrutura que nos vai envolver. Quero-lhes agradecer do meu fundo do coração a forma como eles me trataram, a amizade e o amor que eles tiveram por mim. E agora pensem, vocês sabem que o Flamengo tem 50 milhões de adeptos, torcedores, como eles dizem. E eu, para vir para o Benfica, teve que haver uma causa muito grande. Eu vim, estou cá, para voltar a ganhar. Voltar a ganhar com este presidente e voltar a ganhar com os benfiquistas, todos unidos. É esse o meu propósito, voltar ao Benfica. Tinha um tom de discurso político até, né? Virou Benfica? Demais. Tudo foi super estranho. Foi uma coisa assim, ele falou ganhar com esse presidente, ganhar com não sei o que. Ele falou o nome do presidente umas 15 vezes, foram 4 minutos e meio de discurso, né? Foi muito bem ensaiado. Foi a coisa realmente, parecia que ele estava liderando as tropas, né? O Diego falou que só faltou virou intérprete, hein, Barreto? Só faltou intérprete. Nosso intérprete ficou na outra entrevista. E lá, muito mais à vontade, evidentemente, porque está falando... Para os conterrâneos, né? Está falando com sotaque português,
com os portugueses. Agora, ó, sobre sotaque, antes de passar para o Calais, um amigo meu inglês, nos Estados Unidos, alguém brincou com o sotaque, o seu sotaque é diferente. Ele falou assim, a gente está falando essa língua há uns 10 mil anos, mais ou menos, né? Então, talvez o meu sotaque seja mais apropriado do que o seu. Sempre que a gente fala em sotaque português, eu penso nisso também, né? Eles estão falando essa língua há mais tempo do que nós. Mas diga lá, Calais. Não, é pouco isso. Eu também tenho muita dificuldade também. Eu vou muito a Portugal, mas mesmo assim tenho muita dificuldade. Uma vez no Porto, eu demorei 25 minutos para conseguir pedir uma pizza por telefone. Então, quando eu escuto o nome, para mim, eu entendo muito mais o nome. O que eu achei legal do Jorge, desse discurso do Jorge Jesus também, Barreto, foi a questão dele falar bem assim, olha, eu não vou ser o salvador, eu preciso de todos, que é um pouquinho antes que o Calais estava falando, né? Eu preciso de todos comigo, sozinho eu não vou conseguir. Então, eu preciso da estrutura, preciso de vocês, torcedores. E olha, são mais de 50 milhões lá. Olha, para vir para cá, eu preciso desse apoio, eu preciso de vocês comigo. Porque na hora que eu perder, né, aí fica subentendido. Na hora que o Benfica perde, ele precisa da torcida para ajudar os jogadores a superarem a derrota. E quando o Benfica estiver ganhando, ele precisa da torcida para ajudar também a manter a motivação. Porque o jogador chegar e for para o jogo, for a campo, e vendo a torcida gritando, incentivando, empurrando o time cada vez mais para frente, isso também faz com que ele consiga manter o time motivado. Então, ele sabe da importância que tem esse apoio fora campo, né, na arquibancada. E soube muito bem jogar com isso, né? O Diego estava falando que virou Benfica, eu quase votei no Jorge Jesus. Queria transferir meu título para Portugal para votar nele para alguma coisa. Porque o discurso é um discurso de político mesmo, né? Enfático, decisivo. E com essa malandragem de político também, ó. Eu vim aqui para levar o Benfica de volta às glórias internacionais. E o vento batendo no cabelo brilhando, isso, né? Mas assim, virando de lado e segurando o microfone. Eu preciso assim, de quase épica. Tinha um ventilador ali, Calais. Tinha um ventilador, você que não viu. E no fim ele dá a virada, né? Mas eu preciso de vocês. Eu larguei 50 milhões de torcedores lá para vir para cá. Então vocês, né, tratem de me apoiar. Fala aí, Danu. O buraco tá na conta do delírio o Benfica conseguir voltar para o primeiro time dos clubes europeus. Está na conta do delírio. Enfim, se o Jorge Jesus conseguir isso, realmente, olha, o que ele fez no Flamengo é muito impressionante, mas se ele conseguir isso, será ainda mais impressionante conseguir imaginar o Benfica lá enfrentando PSG, Liverpool, Bayern de Munique, de igual para igual, para usar uma expressão que também marcou a passagem do Jorge Jesus pelo Flamengo. Agora, falando ainda do português de Portugal, eu estou ainda impactado com uma palavra que tinha na manchete de um daqueles jornais lá, que o Jorge Jesus acertou prêmios chorudos para... Chorudos? Para conseguir você conseguir os títulos e tudo mais. Eu fiquei chorudos. Eu vou usar isso num texto qualquer dia. Mas você conseguiu descobrir o que significa o prêmio chorudo, não? Pelo que eu entendi, são generosos, prêmios impressionantes. Eu entendi que é isso, porque está falando dos prêmios que o Jorge Jesus... Vou te ajudar. Chorudo, gordo, de carnes adiposas, chorumentas, cheio de caldo, suculento. Aí, ó. Chorudo. Olha aí, então, prêmio suculento. Gostei, tá vendo? Bom redator desse título aí. Prêmio chorudo. O Calais, para a gente fechar, Jesus está voltando a Portugal e Cacilhas está indo embora de Portugal e do futebol, né? Anunciou a aposentadoria.